Paz do Senhor, amada igreja, que bom poder voltar de novo na sua casa. Que o Senhor esteja diante de ti, te abençoando, levando para você o conhecimento genuíno do Senhor, porque nós sabemos que tudo que nós precisamos somente é dele. É a presença dele que nos basta, a presença dele é que nos faz chegar ao lugar, de excelência. E se você olhar a palavra do Senhor, tem uma palavra até grande, mas eu vou procurar reduzir o máximo para me fazer entender. Olha só, quando nós oramos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor muito pela nossa casa, pela nossa família, e nós intercedemos e pedindo ao Senhor que entra no relacionamento dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos familiares. E quando não dá certo, a gente coloca diante do nosso coração que foi a gente, oramos pouco, a gente se culpa, Mas, olhando a palavra de Deus, se você tomar posse da palavra de Deus, você vai ver como é que as coisas acontecem. E eu comecei a ler o livro de Samuel, e quando eu vi aqui, vamos começar por Ana, porque o livro de Samuel começa com a história de Ana. E quando Ana tinha uma aflição de alma, porque ela queria ser mãe, ela desejava muito ter um filho, e ela foi para onde? Para os pés do Senhor. E nos pés do Senhor, eu não vou nem entrar nas contendas diante, porque o tempo meu é pouco, eu vou só resumir o máximo. Ela queria só um filho, eu vou pensar assim. Então, ela foi para os pés do Senhor. Aqui no capítulo 1, de Samuel, aqui no verso 10, ela fala assim: levantou Ana com amargura de alma e orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo ao Senhor dos exércitos: benignamente atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva. Ela pediu para o Senhor entrar na aflição, e abençoar ela com um filho varão. E o Senhor abençoou. O Senhor abençoou Ana com o filho. E da mesma forma que o livro aqui é grande, mas Ana não só pediu ao Senhor o filho, como também ela disse ao Senhor que ela entregaria ele ao Senhor. Ela queria sair daquela ansiedade que ela tinha e do problema que ela tinha de ser estéril. E o Senhor abençoou Ana. Então, eu vou focar com a parte de Ana. Aqui que Ana falou mesmo para o Senhor que ela entregaria quem? A bênção que o Senhor estaria dando a ela, que era um filho. E o Senhor deu o filho? Deu. Samuel, um lindo menino. E o Senhor abençoou ela com aquele menino. E ela fez o quê? Ela entregou na casa do Senhor. Mas Samuel era o quê mesmo? Um menino. Na época ele era um menininho quando ele foi entregue. Ela desmamou ele, preparou ele e levou. O presente que Deus tinha dado para ela, ela entregou ao Senhor. E ela orou, intercedia. Ela era presente na vida de Samuel? Ela estava sempre lá, levando a túnica de Samuel, sempre lá orando. Samuel não foi rejeitado pelos pais, pelo contrário, ele foi. Mas só que Samuel era um menino e depois foi um jovem. Samuel tinha direito de se revoltar depois, como acontece com nossos filhos, se revoltam com tudo? Sim. Samuel a mãe tanto queria aquele filho, e de repente ela entregou ele para ele morar na casa de quem? Do sacerdote Eli. Não era casa, na época o sacerdote Eli era o sacerdote do Senhor, representante do Senhor. Como Ana pediu ao Senhor, Ana levou o seu filho para a casa do Senhor. É só para explicar, Então, quando Ana levou, Ana estava em obediência. Ana foi lá e procedeu de maneira a agradar ao Senhor. E Deus, honrou Ana, que tanto que Samuel, ele poderia ter ficado rebelde em relação a isso, Poxa, eu queria morar com meus pais, Poderia pensar assim. E naquela época, se a gente observar a história toda, ele viveu na casa de Eli, e os filhos de Eli não eram exemplo. E Finéias não era exemplo de pessoas com boa conduta. Então, eu vou entrar agora na vida desses dois para fazer entender o que eu estou querendo passar de mensagem, de aceitação, Samuel, então, ele honrou o Senhor. Ele foi pequenino para a casa do Senhor. Ele procedeu de maneira a agradar. No entanto, ele não entendia, tanto quando o Senhor chamou ele, Samuel, Samuel. Ele não sabia, tanto que ele perguntou ao sacerdote Eli, e o sacerdote Eli explicou, para ele falar, eis-me aqui, Senhor, Então, aí tem um procedimento com a obediência de Samuel. E depois, logo, tem a vida de Eli. Eli era sacerdote do Senhor. Sacerdote que significava, ele servia ao Senhor, ele é representante de Deus. Todas as pessoas traziam suas ofertas, os seus sacrifícios na casa
do Senhor, onde estava Eli. E Eli, o que fez? Vistas grossas para o procedimento errôneo dos seus filhos, porque eles se aproveitavam de ser filhos de Eli, tomava erradamente as ofertas que vinham para a casa do Senhor, fazendo uso né, das carnes que vinham, dos alimentos que vinham, não só com prostituição na casa do Senhor, e ele fechando os olhos para isso. E veio a correção do Senhor. A casa de Eli não teve longevidade, eles não envelheceram. O Senhor levou Finéias e Ofni no mesmo dia. O Senhor amaldiçoou a casa de Eli pelo procedimento dos seus filhos, pelo procedimento de Eli, porque ele era o representante da casa do Senhor. Aí logo depois vem o próprio Samuel. Samuel substitui Eli como representante do Senhor. Ele era um homem de Deus? Sim. Ele era um homem de Deus, um homem que fazia a vontade de Deus, e as pessoas o respeitavam por tudo que Samuel era. Eu vou poder estar lendo na palavra, mas eu não tenho esse tempo todo. Mas o representante Samuel, representante do Senhor. Agora, Samuel também teve filhos. E aqui no livro de... eu vou só para não perder, né? A história de Samuel está no... Quer dizer, a aceitação de Samuel está no livro Samuel 2,18. E a profecia contra Eufí e Finéias está aqui no 9, de 1 ao 3. Samuel substitui, né, o sacerdote Eli, né, que está aqui no 8, 12 e 3. Só para vocês não ficarem achando que eu estou falando sem referência. E Saul manda... Aí acontece que depois... Saul não pôde, ele preparou os filhos dele, né? Saul não, desculpe, Samuel, ele preparou os filhos dele também eram juízes, mas não poderiam contar com eles, porque também não procedia de maneira a agradar a Deus. Eles foram maus aos olhos de Deus, né? Que na palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, a maioria dos reis sempre eram maus aos olhos de Deus, e esses dois também, eles viam só querendo ganhar lucro com as coisas, né? Eles estavam na casa do Senhor. Samuel era um homem do Senhor. Todos os proventos que ele veio, tudo veio da casa do Senhor. E os dois cresceram na casa do Senhor e tramaram contra a casa do Senhor. Estou falando assim. Mesma coisa, filho de Eli. Eli era sacerdote de Deus? Era. O que aconteceu com os filhos de Eli? Tramaram contra a casa do Senhor. Aí depois, logo... O povo na época pediu um rei, que não aguentava mais. Tinha o sacerdote Eli, depois passou Samuel, e eles queriam um rei, porque eles viam em outros reinados reis fortes, corajosos, e eles também queriam um rei. Foi quando o Senhor preparou aqui, vamos ler aqui o 9, o capítulo 9 de Samuel, que é o novo, que é Saul. O Senhor preparou Saul. Saul, era um jovenzinho, obediente ao pai, um menino, né, que era referência, tanto que dá aqui na história de Saul, quando as ovelhas perdidas aqui, vou dizer assim, estão vindo, assim, havia um homem, Benjamim, cujo nome era Quis, né, o nome do pai de Saul. Só que Saul, ele era um jovenzinho quando ele começou a reinar, mas antes dele reinar, ele era um bom filho, tanto que as cabras do pai sumiu, e ele foi atrás, e o pai, ele não voltou enquanto não conseguiu trazer de volta as cabras. Só que Deus já tinha preparado, porque a palavra de Deus aqui é muito grande, eu teria que ter um tempão para ler tudo isso, né? Porque a história é muito linda, qualquer dia eu vou ter essa oportunidade. Mas assim, ele estava preparado para trazer as ovelhas de qualquer jeito, ele não ia desistir enquanto ele não achasse as cabras do pai dele, porque para ele, o pai, aquelas cabras ali fazia falta. Então a ordem do pai era ir à procura das cabras. E quando um filho, não é qualquer filho que a gente pode fazer um serviço dele, tem que ter obediência. Saul era um filho obediente, porque a gente só escuta ao lado do Saul quando Saul persegue Davi, quando Saul, né, homem, porque teve o procedimento depois. Mas o Saul antes era um filho obediente.
E tanto que depois, toda a trama que teve, dele achar as cabras, ele estava atrás das cabras, mas o Senhor já tinha preparado toda essa trama do Senhor para que ele encontrasse com Samuel, que estava indo lá em cima para poder fazer as oferendas, né? Tanto que ele achava que Samuel, quando ele perguntou à moça aqui da história, ele pergunta à moça dizendo, como se fosse feiticeiro, algum mágico, alguma coisa assim, está aqui. Ele quer dizer assim, que aquele homem que adivinha, né? Ele está por aqui. Ela falou que sim, mas só que Samuel, quando botou os olhos, já sabia, porque Deus já tinha falado para ele. Vocês procuram ler essa história, que essa história é muito linda. Então o Senhor falou para Samuel que aquele era o escolhido dele. Mas só que depois do tempo, ele foi rei. E depois do passar do tempo que ele estava reinando já, aí veio a ganância, né? Aí veio a altivez, a prepotência, né? O achismo, porque ele era o rei, ele era o governante, ele que fazia, ele que mandava. Aí subiu a cabeça. Aí veio a decadência, a destruição. Logo depois, porque eu sei que o meu tempo é curto, mas assim, veio a escolha, ele pecou, quando ele recebeu uma ordem de ir ao reinado de Abimeleque e acabar com tudo. Ele teve como acabar, mas ele acabou, mas não acabou, porque ele pegou o que não era para pegar e trouxe para, né, as vaquinhas, até mesmo o próprio rei, ele guardou. Isso foi desobediência, e isso custou a cabeça dele. Por causa desse procedimento dele, Deus decretou o finado do reinado de Saul. E logo depois, o que aconteceu? O Senhor já sabia quem seria, né? Aí foi na casa de Jessé. Tanto que Samuel achava que era um daqueles filhos lá, porque também era tão forte, tão bonito, quanto era o Saul, porque já o Saul era o menino mais bonito da época. Jovem bonito, vistoso, e os filhos de Jessé também. Só que os filhos de Jessé, aos olhos de Samuel, eram os escolhidos, mas não os olhos de Deus, porque o Deus tinha uma trama no esconderijo, né, na trama da malhada, na trama do tempo, que era Davi, que estava lá o tempo todo recolhido na presença de Deus, crescendo na presença de Deus sem ninguém ver. Então, aquele procedimento de Davi, de matar gigante não, antes, leão, urso, aquela solidão ali, e a procura do Senhor, porque a companhia de Davi o tempo todo era o Senhor. Então, naquele tempo, o Senhor já tinha preparado o rei. Então, eu poderia ter essa história mais bem contada, sim, mas eu estou querendo explicar para vocês que às vezes a gente faz planos pelos nossos, mas o Senhor que conhece o coração, o Senhor que sonda nos conhece. Então, a gente fica fazendo por nós decidir coisas, mas a decisão sempre vai vir do Senhor, entendeu? Porque às vezes você está na casa do Senhor profanando contra as coisas do Senhor. Muitas vezes você está recebendo do Senhor, sabe, através dos seus pais, através, né? E você está profanando contra a casa do Senhor. Você está só usufruindo, só está querendo tirar e achando que é direito seu tirar, porque, né? E nós não temos direito a nada. Por isso eu boto agora diante de você a oração, para você confiar no Senhor os seus, entregar e descansar, porque nós sabemos, né, que os dias são maus, mas é o Senhor que conhece ao nosso respeito, o Senhor que dá ordem ao nosso respeito, o Senhor que conhece o nosso deitar e o nosso levantar e os nossos pensamentos. Então, às vezes não temos como correr disso, e não temos que ser cobrado por não ter dado certo se nós oramos. Mas se nós estamos orando, como fez Ana, e entregou o pequeno nas mãos do Senhor, e confiou, porque tem um procedimento. E se o Senhor honrou Ana, Ele há de nos honrar também com os nossos procedimentos, irmão. Então, estou entregando a vida de vocês na mão do Senhor, pedindo que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia do deitar e do levantar dos seus, que Ele conhece, Senhor, que Ele faz lá a presença constante na vida daqueles que você tem buscado em oração, que o Senhor possa trazer à existência as coisas que você ainda não vê, porque o Senhor
é o Senhor que tem o poder sobre todas as coisas. Nós confiamos tudo nas mãos do Senhor. E eu agradeço a oportunidade de mais uma palavra que o Senhor tem a minha vida diante de Ti, Pai. Nada sou, mas na Sua presença tudo posso. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Amém.